Boa tarde, Valadares, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações e em nossos lares. Estamos iniciando mais uma edição do programa Voz das Assembleias de Deus e, como sempre, para nós é um prazer muito grande ter a sua audiência, ter a sua companhia, ter a sua presença interagindo conosco, intercedendo por nós, caminhando junto conosco nessa programação que pretende ser uma bênção para a sua vida. Como é que está essa tarde de sábado? Eu não sei como você está, como se passa, eu não sei quais são as suas condições, porém eu sei que em Cristo Jesus nós temos sempre a esperança de ter dias melhores para a nossa vida e é por isso que esse programa é importante para você, é importante para nós. Na medida em que nós separamos um momento da nossa vida para nos dedicarmos exclusivamente a Deus, naquele momento nós nos desligamos das coisas desta vida e ao fazermos isso, nosso espírito está mais aberto para receber a palavra de Deus em nossa vida, em nosso coração. Estamos iniciando a nossa programação e para nós é uma alegria muito grande podermos estar com você aqui na TV Rio Doce, Canal 6, Governador Valadares. A Igreja Assembleia de Deus, ela anuncia a Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador. Desde 2005 estamos aqui nessa batalha e antes de nós, outros obreiros nos sucederam. Essa obra já vem de longe e ela nunca foi interrompida, ela nunca parou, porque a porta que Deus abre, ninguém fecha, e a que Ele fecha, ninguém abre. Que o Senhor Jesus te abençoe nessa tarde, que você se sinta bem, que a sua casa esteja em harmonia. O nosso desejo sincero é que agora você possa então se desligar de tudo, se desfazer de todos os seus compromissos para priorizar a mensagem que o Espírito Santo tem para a sua vida. E na tarde deste dia, nós iremos juntos aqui meditar ao longo da nossa programação sobre um texto da Escritura que é muito significativo para a nossa vida. E já na abertura da nossa programação, eu quero ler com você a palavra de Deus, que é muito melhor que as nossas palavras, que é muito mais salutar e é suficiente para transformar, para modificar, para edificar a nossa vida, a nossa casa. Quando nós abrimos a Bíblia no Salmo de número 40, nós, a partir do versículo 1, encontramos a seguinte mensagem do salmista e do Espírito Santo para nós. Salmo de Davi. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão, e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, que não se respeita os soberbos, nem se desvia para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Salmo de número 40, do versículo 1 até o versículo 6. Queridos, eu quero hoje, ao longo da nossa programação, estudar esta palavra com você. Esses versículos que acabamos de ler, eles são, sem dúvida, uma fonte profunda de informações e de conhecimentos para a nossa vida. O salmista vai falar para a gente aqui sobre muita coisa e nesta curtíssima hora de programação nós iremos
estudar esse texto e procurar tirar dele muita coisa para nos abençoar. Nós iremos falar, por exemplo, nesse texto, sobre qual era a nossa condição anterior, qual era o nosso estado antes de sermos alcançados pelo Senhor Jesus. Este salmo, ele ainda vai nos ensinar sobre o que foi que o Senhor fez por nós. Qual foi a estratégia de Deus e a sua atitude para mudar a nossa condição desse estado anterior para um novo estado. Vamos falar sobre esses atos de Deus, esses feitos de Deus em direção à nossa vida e os efeitos do agir de Deus, não apenas sobre nós, mas sobre também aquelas pessoas que esperam ver em nós alguma coisa, tendo através da nossa vida uma experiência de transformação. E aí os versículos continuam falando sobre a bem-aventurança daqueles que confiam no Senhor, que esperam em Deus. E depois no versículo 5 ele encerra de uma forma linda, falando das incontáveis bênçãos de Deus e os propósitos dele em nossa vida. O salmista chega a dizer: eu queria enumerá-los, eu queria enunciá-los, manifestá-los, mas eles são muito mais do que se podem contar. Então, ao longo da nossa programação, nós iremos nos alimentando com esta palavra maravilhosa para a nossa vida. E é por isso que eu digo que você não pode sair daí, porque Deus tem uma instrução prática para a sua vida. O Evangelho não é um livro teórico, a palavra de Deus não é uma teoria. A palavra de Deus é um livro sobre princípios que, se aplicados na nossa vida, com certeza vão contribuir para que a nossa vida seja uma vida melhor. Se você quer ter uma vida melhor, uma família melhor, um sucesso no seu trabalho, um desenvolvimento na sua vida material e sobretudo espiritual, então você tem que aplicar os seus caminhos segundo a palavra de Deus. E é por isso que eu digo, fica aí sentadinho e te digo mais, pega papel e caneta, querido, você vai ter um esboço prontinho sobre princípios para uma vida vitoriosa na presença do nosso Deus. Esta é a nossa palavra de introdução, essa é a nossa palavra de acolhida. Agora eu te convido a continuar comigo, louvando a Deus com a canção que vem por aí. Um lindo louvor para edificar a sua vida, para consolar o seu coração, para desenvolver a sua esperança, a sua capacidade de sonhar e para mover o seu interior para o que vem a seguir. Nós iremos estudar a seguir qual era o nosso estado anterior, com base nesse texto, e vamos estudar também o agir de Deus, o novo estado, para nos conduzir para um novo estado, para uma nova condição. Daqui a pouco a gente volta, vamos louvar a Deus e daqui a pouco palavra de Deus para a nossa vida. Vamos lá. Meus pedaços de chão, minha alma na escuridão, cansa as cartas da morte. No perdi teu espinho, no pecado teu nascer. Cante bem alto. A ponte entre a vida
que eu sei que você já passou por isso também. Meus pedaços da minha alma vai na escuridão. Foi das garras da morte, não foi, cara? Oh, Senhor, me mostrou acordei de um pesadelo. Eu posso estar bem, mas a fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, você também. Hoje eu sou verdade, mas já fui fonte seca. Hoje eu sou você, alma ferida, coração quebrado, Jesus consolou. Eu hoje estou bem, mas a este mal, sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano, já fui fonte seca. Hoje eu sou você, alma ferida, coração quebrado, Jesus consolou. A alma ferida, Jesus consolou. Estamos de volta após a apreciação desse lindo louvor, segundo aquilo que foi preparado dentro do nosso tema desta tarde de sábado. E quando nós voltamos, eu quero aqui enviar as minhas saudações para os queridos espectadores, pessoas que nessa tarde estão conosco. Eu quero mandar um abraço ao pastor Paulino das Assembleias de Deus em Milão, que está visitando o governador Valadares e certamente está do outro lado da telinha, observando, compartilhando, participando da nossa programação. Pastor Paulino, que nós esperamos, estará conosco amanhã à noite na nossa igreja ali do bairro IP, Rua Carvalho, número 121. Pastor Paulino, que nos recebeu com tanta alegria na cidade de Milão, agora nos dá a honra e a alegria de estar conosco em Governador Valadares. Deus abençoe a ele e sua família, que o Senhor Jesus continue confirmando a obra dele na sua vida, na cidade de Milão, conforme tem feito ao longo de todos esses anos. Mando também meu abraço para as nossas igrejas que estão ali no campo do bairro IP, na regional do bairro IP. Um abraço ao Córrego dos Mouras, ao Atalaia, Atalainha, Nova Atalainha, Azteca, Avenida 1, Vila Pimentel e a nossa querida subsede, que nós aprendemos a amar e a amar profundamente. Estamos maravilhados de podermos compartilhar e conviver com pessoas tão especiais e que têm trabalhado tanto na seara do Bom Mestre. Um grande abraço a todos em nome de Jesus. Estendo também meu abraço a pessoas que estão nos assistindo fora do Brasil, através da internet. Um abraço às pessoas que estão nos Estados Unidos, que frequentemente no Facebook nos falam de ter assistido a programação, terem visto a nossa programação, e esse é o propósito mesmo, que o Espírito Santo leve a palavra aos mais distantes cenários. E para você que está fora do Brasil e muitas vezes sofre pela saudade de sua pátria, que pela palavra de Deus você possa ser consolado aí dessas saudades e matar um pouco da saudade do nosso querido país. Deus abençoe a todos no nome de Jesus Cristo. Amados, eu dizia que nós estamos voltando então para iniciarmos uma reflexão no Salmo de número 40. Preciosíssimo, e olha que o Salmo de número 40 tem 17 versículos. Nós estamos trabalhando, por causa do nosso tempo, só do versículo 1 até o versículo 5. Então vamos lá. Qual era a condição de cada um de nós? Qual é a condição de uma pessoa que ainda não recebeu em Cristo a regeneração, o novo nascimento, uma nova vida? O Salmo de número 40, ele diz o seguinte, a partir do versículo 1.
Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então vem aí a mensagem sobre qual era o nosso estado anterior. Versículo 2. Tirou-me de um lago horrível, um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Queridos, aqui está descrita a ação de Deus em nosso favor e antes está escrito qual era o nosso estado anterior. É possível que haja alguém nos assistindo nesta tarde que ainda não tenha Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, que não tenha experiência da conversão, da salvação em Cristo e, portanto, você vai acabar se enquadrando nessa condição. O salmista Davi, ele fala de um Deus que ouve as orações que a gente faz e, a partir desse ouvir de Deus, ele interfere na nossa história para nos abençoar. Esse é o Deus a quem nós servimos, esse é o Deus a quem nós comunicamos, é o Deus que a igreja divulga, esse é o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que esse Senhor inclinou-se para nós e ouviu o nosso clamor, ou seja, Deus, Criador do universo, Deus Todo-Poderoso, Deus Santo, Absoluto, Perfeito, Ele é tão grandioso e misericordioso que Ele se inclina a favor de um homem que é um pouco mais do que o nada, não é? Um homem que nesse universo, o que somos? Alguém chega a dizer que somos um grão de areia, somos nada. Na imensidão do universo, talvez o planeta Terra possa ser comparado a um grão de areia. Entre as milhões de galáxias e sistemas solares, entre tudo aquilo que Deus, com a palavra do seu poder, criou, o que é o planeta Terra, e menos ainda, o que é o homem, o que somos cada um de nós. No entanto, o Senhor Deus, por sua grandiosíssima misericórdia, Ele nos amou, e ao nos amar, a Bíblia diz que Ele não nos despreza. Jesus diz em sua palavra: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lanço fora. E então o salmista, ele busca a Deus, ele coloca a sua vida na presença de Deus, ele clama pelas bênçãos de Deus, e a Bíblia diz que então o Senhor se inclina para ele, o Senhor para ouvir o pó e a cinza, o Senhor para compreender as necessidades e as dificuldades de alguém que é um pouco mais do que coisa alguma. Exemplos disso nós temos nos evangelhos, quando Jesus andava pelas ruas da Palestina e pessoas clamavam por ele, e a Bíblia diz que ele parava e voltava-se para essas pessoas para lhes dar atenção. Foi assim com o cego de Jericó, foi assim com os 10 leprosos, foi assim com aquele cego de nascença, foi assim com Jairo, com o centurião, foi assim com a viúva da cidade de Naim e quantas outras pessoas que, clamando por ele, foram alvo de sua atenção. Esse é o nosso Deus. Esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O salmista está ensinando que quando nós esperamos em Deus, essa espera não é uma espera passiva, não é uma espera inerte. Você não pode ficar parado, prostrado, assentado na poltrona de sua conformidade com os problemas da vida e dizer que está esperando em Deus. Não, senhores. O salmista deixa claro: esperei com paciência no Senhor. Mas como o salmista estava esperando? Ele mesmo diz: Deus se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então o que o salmista está nos ensinando é que enquanto ele esperava a providência de Deus, ele incessantemente clamava a Deus pelo seu agir. Era alguém que, esperando em Deus, não estava prostrado, parado, não, mas ele clamava, ele buscava, ele tinha uma vida dedicada à oração, ao clamor e às súplicas, até que então chega o tempo de Deus na vida dele, e a Bíblia diz que Deus se inclina para ele e ouve, ou seja, e atende, dá ouvidos, se move em relação ao clamor que o salmista apresentava. Por que o salmista clamava? Qual era o assunto da sua oração? Ele diz no versículo 2: tirou-me de um lago horrível, um charco de lodo.
pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Nesse texto nós vamos encontrar com certeza a explicação de qual era o conteúdo da oração do salmista. Ele orava dizendo: Senhor, eu estou vivendo num tremendal de lama, eu estou vivendo num lago horrível, a minha vida é uma desgraça, é uma derrota, eu não tenho condições de sozinho me livrar dessa situação. Muda a minha vida, muda a minha história, meus passos são cambaleantes, meus passos são trôpegos, eu não tenho forças para resolver a minha situação sozinho. Tira-me, Senhor, desse lago horrível, tira-me desse charco de lodo, coloca os meus pés sobre uma rocha, Senhor, firma os meus passos. Era esse o conteúdo da oração do salmista. O salmista clamava por uma vida espiritual plena. Qual tem sido o objeto da tua oração? Aliás, você tem orado? Você alguma vez já de fato orou? Já falou com Deus? Já tentou desligar-se desse mundo e buscar a Deus, apresentar os seus problemas a Deus? O salmista diz que incessantemente ele clamava e Deus se inclinou para ele e ouviu o seu clamor. Pastor, como é que o senhor afirma que o salmista orava incessantemente? Pela primeira palavra dele no salmo, ele diz: esperei com paciência. Ora, queridos, paciência é algo que só tem aquele que precisa esperar, às vezes por longos períodos. Paciência não é algo de alguém que pede algo e já recebe imediatamente. Não. Paciência é necessária quando a gente busca e a coisa não acontece. Quando a gente clama e a resposta parece não vir. Então nós precisamos esperar pacientemente. Quando o salmista fala que esperou pacientemente, ele está deixando para nós a seguinte mensagem: olha, o meu clamor, a minha súplica foi coisa que levou tempo. Eu precisei ter paciência, porém, no tempo de Deus ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Muitas das vezes em nossa vida, nesse tempo moderno, de capitalismo exacerbado, de materialismo, nós temos tanta pressa que nós não sabemos esperar em Deus. A pressa é fruto desse tempo. Tempo em que quando nós levantamos pela manhã, já levantamos olhando para o relógio e pensamos: não vai dar tempo. E o corre-corre da vida começa. E às vezes tomamos café andando pela casa fora, acabando de nos arrumarmos para irmos para o nosso trabalho, para cuidarmos das nossas obrigações. Este é o tempo em que as pessoas saem correndo pelas ruas em seus carros e motos e ao mesmo tempo fazem ligações de celular e conversam dirigindo, dialogam porque precisam fazer remir o tempo, precisam fazer multiplicar o tempo. A modernidade parece fazer com que as 24 horas do dia não passem de 24 minutos. Isso faz com que nós não tenhamos paciência. Quando falta paciência, nós passamos na frente do tempo de Deus. Quantas meninas de 12 e 13 anos estão grávidas, outras já estão com seus filhos no colo. Sabe por quê? Porque não souberam esperar o tempo de viver a sua sexualidade. Infelizmente, a escola no Brasil, a filosofia política que impera nesse país, ainda incentiva os jovens a uma vida sexual sem nenhum tipo de cuidado, preparo ou proteção. Deste modo, as pessoas não têm paciência para viver cada degrau de suas vidas e da base querem ir direto para o topo dessa escada chamada viver. É óbvio que os problemas acontecerão. O conselho da palavra de Deus está aqui. Esperei com paciência no Senhor. Quando nós vivemos a plenitude do tempo de Deus, quando nós sabemos aguardar no Senhor, então nós vamos viver cada etapa da nossa vida, tudo no seu tempo certo. Afinal, o livro de Eclesiastes nos diz que há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do sol. Invariavelmente, o tempo de Deus nunca é o nosso tempo. Via de regra, nós queremos apressar as coisas e quando fazemos assim, nós acabamos frustrando o propósito de Deus em nossa vida. Não foi assim com Sansão? Não foi assim com Abraão, que tinha a promessa do seu herdeiro, mas quis apressar essa promessa e acabou se envolvendo com a sua concubina Agar, e desse envolvimento nasceu Ismael. E quantos outros exemplos nós poderíamos dar na Bíblia de pessoas que se precipitaram, indo além do tempo? Pedro,
tentou salvar Jesus da prisão usando uma espada e ouviu de Jesus a seguinte palavra: Pedro, mete a tua espada na bainha. Jesus estava dizendo para ele: o seu tempo não é o meu tempo. Se eu quisesse proteção, eu não precisaria da sua espada nem de você. Querido, não passe na frente do tempo de Deus. Saiba esperar com paciência no Senhor. Deus tem um propósito abençoador para a nossa vida, mas Ele precisa que nós esperemos o seu tempo. O tempo de Deus é o tempo perfeito. O tempo de Deus é um tempo determinado. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, um charco de lodo. O que nós podemos chamar de lago horrível? O que é um charco de lodo? Davi tinha o seu lago horrível. Davi tinha o seu charco de lodo. Davi carregava consigo os seus problemas pessoais, as suas fraquezas, as suas limitações. Agora, nós pegamos essa história e transportamos para a nossa vida. Qual é o meu lago horrível? Qual é o meu charco de lodo onde eu estou atolado e não consigo sair? Qual é o meu tremendal de lama? Qual é a minha areia movediça que não me deixa ter esperança de sair dela e poder continuar a viver? Muitas pessoas enfrentam problemas pessoais, e digo, mas todas as pessoas têm os seus problemas e conflitos. Vocês estão olhando para uma pessoa que também experimenta problemas, conflitos pessoais. Qual é o seu charco de lodo? Talvez eu estou agora falando com pessoas que o seu tremendal de lama, o seu lago horrível, é a bebida alcoólica. Não consegue sair dela, por mais que tente, por mais que se esforce. É possível que alguém esteja me ouvindo que já recebeu o diagnóstico da medicina de que não pode fumar mais, que fumando morrerá brevemente e não consegue simplesmente parar de fumar. É um dependente químico, é um viciado. Talvez eu esteja falando para drogados. Talvez eu esteja falando para pessoas com comportamento sexual compulsivo, que amam os seus cônjuges, mas não conseguem ser fiéis. Tem um problema, uma distorção no seu caráter. Eles não conseguem simplesmente fazer o que deveriam fazer segundo os princípios da palavra de Deus. Qual é o seu tremendal de lama? Qual é o seu charco de lodo? Qual é o seu lago horrível? O salmista foi tirado de lá. O salmista Davi conseguiu sair daquela condição. Esse triste estado em que você se encontra nessa tarde, há uma esperança para a sua vida. Essa esperança se chama Jesus Cristo de Nazaré. O salmista está aqui anunciando um Deus que ouviu o seu clamor e o socorreu na sua maior dificuldade. E seja qual for a sua dificuldade, há poder em Cristo, há poder em sua palavra, há poder no Espírito Santo para tirar você dessa condição e transformar a sua vida, dar a você um novo rumo, uma nova esperança, um novo começo. Tirou-me de um lago horrível, um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Queridos, nós vamos dar uma paradinha aqui nessa meditação e vamos louvar a Deus com mais um hino. Daqui a pouco nós iremos voltar para analisar isso. Que rocha é essa em que eu fui colocado, em que finalmente os meus passos se firmaram? Hein? Então louve a Deus comigo e daqui a pouco você volta para conhecer essa rocha maravilhosa onde eu fui colocado e consegui estabilidade. Você foi colocado, meu irmão, e também está estável. E você que me ouve, você também pode ser colocado nessa mesma rocha, grandiosa e poderosa, que tem poder para receber e firmar os passos de todo aquele que crê. Louvemos a Deus e a gente volta daqui a pouco para continuar nessas reflexões. Vamos lá. Quando a gente não esquece o que passou e não sente força para recomeçar e reclama com o próprio coração, nem dá tempo dele se recuperar. Bate um desespero com uma agonia de uma coisa que se acaba de perder, e perdemos quase sempre as esperanças
de voltar a ter vontade de viver. Mas existe alguém guardando tua vida, preparando um novo plano pra você, que também se preocupa com teu coração, que faz tudo para não te ver sofrer. Tente lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou. Tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Bate um desespero com a agonia de uma coisa que se acaba de perder, e perdemos quase sempre as esperanças de voltar a ter vontade de viver. Mas existe alguém guardando tua vida, preparando um novo plano pra você, e também se preocupa com seu coração, e faz tudo para não te ver sofrer. Tente lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou. Tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Tente lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou. Tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Tente lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou. Tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Tente lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou. Tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Voltamos após essa linda canção para continuarmos meditando na palavra de Deus. No primeiro bloco, nós falamos a respeito de um Deus que se inclinou para mim ouvindo o meu clamor, e então Ele me tirou de uma situação terrível, absolutamente sem esperança. Ninguém me apostava em R$1 no meu escape, mas Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou-me daquela situação, e agora a Bíblia diz que Ele colocou os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Agora, querido, veja bem que essa rocha colocada aqui pelo salmista no Antigo Testamento tem um aspecto profético nessa palavra. Essa rocha está se referindo à pessoa maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós abrimos a Escritura nos Evangelhos, nós aprendemos nos Evangelhos alguma coisa muito interessante a esse respeito. E o que nós aprendemos? Aprendemos primeiro com Pedro. Há uma controvérsia religiosa cristã sobre Jesus, Pedro e a rocha. Eu sei que o nosso tempo é muito curto para dizer isso. Jesus teve um diálogo com Pedro, e através desse diálogo foi registrado nos Evangelhos. Há uma controvérsia muito grande no mundo cristão, mas essa controvérsia, ela não é sanada por ideologias, ela não é sanada por pensamento dessa ou daquele segmento religioso. Essa controvérsia só é sanada por uma coisa:
pela interpretação correta das Escrituras Sagradas. Quando nós, então, nos dispomos a abrir mão dos nossos achismos e interpretamos a Escritura conforme convém, então nós ficamos tranquilos, pacificados, porque a palavra de Deus por si mesmo se interpreta. A palavra de Deus não é de particular interpretação. A Bíblia diz que homens santos de Deus falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, nós não podemos ficar nos perdendo em disputas e em debates, quando a própria palavra de Deus fala a esse respeito. E em Mateus, no capítulo 16, nós encontramos esta questão primeira da controvérsia entre Jesus, Pedro e a rocha, ou a pedra, não é? Veja o que diz Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16, versículo 17. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Versículo 18. Pois te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Este é o texto bíblico em que, por interesses religiosos, se cria uma controvérsia. Qual é a controvérsia aqui? A controvérsia é quem é a pedra ou o que é a pedra. Existe um segmento religioso que apresenta Pedro como sendo a pedra fundamental da igreja. Pasmem os senhores. Não é isso que Cristo está dizendo aqui. O contexto desse texto que acabei de ler fala de um diálogo de Jesus com seus discípulos. Jesus lhes pergunta dizendo: olha, o que as pessoas aí estão dizendo a respeito de mim? Quem eles dizem quem eu sou? Aí os discípulos começam a responder a Jesus, dizendo: olha, mestre, uns dizem que o Senhor é João Batista ressurreto, outros dizem que o Senhor é Elias, ou um dos profetas. Então Jesus olha para eles e diz: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí a Bíblia diz que Pedro se levanta entre os discípulos e diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então a palavra diz que Jesus se alegra em espírito. Irmãos, isso está registrado em Marcos capítulo 8, Lucas capítulo 9, João capítulo 6. Os 4 evangelhos citam essa história, citam essa passagem. É algo marcante na Bíblia e que não nos deixa dúvida alguma. Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus se alegra em espírito e diz: bem-aventurado é você, Pedro. Feliz você foi nessa sua afirmação. Não foi carne nem sangue que te disse isso, mas o Espírito do meu Pai é que te revelou isso, que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por isso, Pedro, tu és Pedro, mas sobre esta pedra, ou seja, irmãos, sobre esta afirmação que você acabou de fazer, sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não há nenhuma dúvida qual é a palavra que Cristo está dizendo aqui. Jesus não está dizendo que edificaria a sua igreja em cima de Pedro, mas sobre a afirmação que ele acabara de fazer. E qual é o fundamento da igreja cristã, meus senhores? Qual é a afirmativa maior da igreja de Cristo, minhas senhoras? A não ser esta, que Cristo é o Filho do Deus vivo. Esta é a pedra fundamental da igreja. Esta é a coluna essencial da doutrina da igreja cristã. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E toda a doutrina do cristianismo está fincada nesta coluna, nesta rocha, nesta pedra principal, que aqui é colocada por Cristo e reafirmada nos outros 3 evangelhos. Mas talvez você diga: não, pastor, não acredito. Aprendi, fiz lá minha iniciação na minha religião, lá me foi dito, foi falado, repetido, e não tenho dúvida. Jesus está dizendo aqui que Pedro é a pedra. Não, senhor, não está. Mas
para que você não fique com dúvida ou procure tirar a sua dúvida na controvérsia, eu leio agora Atos dos Apóstolos 4, capítulo 4, e é novamente Pedro que está falando aqui no livro de Atos, capítulo 4, e ele está fazendo uma defesa, ele está preso fazendo uma defesa a respeito de quem ele era e o que ele fazia e por que ele pregava. E no versículo 11, Pedro está dizendo, a respeito de Jesus, Pedro está dizendo, capítulo 4, versículo 11, ele, Jesus, é a pedra que foi rejeitada por vós, edificadores, mas foi colocada como a pedra principal. Se você tinha alguma dúvida, querido, eu lhe peço, arranque qualquer semente de dúvida no seu coração. Muitos têm afirmado ao longo dos séculos, e esse é o efeito maior de uma mentira. A mentira é dita, repetida, insistida, ensinada, reafirmada, e daí a pouco multidões creem que ela é uma verdade. Mas a mentira sempre será uma mentira. Jesus diz a Pedro, Pedro, você foi muito feliz na sua afirmação, que eu sou Cristo, o Filho do Deus vivo, e sobre esta pedra, sobre esta sua pérola, sobre esta sua palavra inspirada, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Alguém quer dizer que Pedro é a pedra, mas em Atos capítulo 4, versículo 11, o próprio Pedro diz, Cristo é a pedra que foi rejeitada por vós, edificadores, mas veio a se tornar a pedra angular, a pedra principal. Não há a menor dúvida, Cristo é a rocha. O Antigo Testamento já o apresenta como a rocha ferida de Meribá, onde Moisés bateu nela com o cajado e verteram águas para salvar o povo de Israel que perecia no deserto. E agora o salmista retoma esse princípio profético da pessoa de Jesus Cristo, dizendo que ele clamou ao Deus Todo-Poderoso, e esse Deus o tirou de um charco horrível, de um lago de lama, e firmou seus pés sobre uma rocha. Essa rocha tem nome. Jesus Cristo de Nazaré é a firmeza da nossa vida. Jesus Cristo de Nazaré é a mudança do nosso caráter. Jesus Cristo de Nazaré é o perdão dos nossos pecados. Jesus, somente Ele, por Ele, com Ele, somente nele, pela graça dEle, pelo poder dEle, pelo sacrifício da cruz, naquela rocha da cidade de Jerusalém, o Monte Calvário, só Jesus, tudo com Cristo, nada sem Ele. Jesus diz em sua palavra, sem mim nada podeis fazer. Firmados na rocha eterna, chamada Jesus, a nossa vida então finalmente é livre do charco de lodo, do tremendal de lama. Pastor, como posso tirar os meus pés desta lama do vício, dessa lama da prostituição, da violência, do crime, do casamento mal sucedido, da enfermidade incurável, dos problemas financeiros? Como posso? Firma os seus pés sobre a rocha chamada Jesus. Ele pode firmar os seus passos. Ele pode mudar a sua história. Este é o agir de Deus que mudou a nossa história. Qual era o nosso estado anterior? Charco de lodo, um tremendal de lama. A Bíblia diz, um lago horrível. Qual é o nosso estado atual? Pés firmados sobre uma rocha. Passos firmes, seguros. Passos que nos dão tranquilidade, harmonia e segurança, e a certeza que continuaremos andando. O terreno não vai ceder, porque nós estamos firmados sobre uma rocha chamada Jesus. Queridos, nós iremos dar agora mais uma paradinha, e você vai ouvir mais uma canção, e daqui a pouco eu volto com a conclusão desta mensagem. Sabe por quê? Porque em poucos minutos nós precisamos meditar sobre os efeitos do agir de Deus em mim. O que aconteceu comigo depois disso? Eu estava no charco de lodo, meus pés foram firmados numa rocha. E agora? Como é que está o meu caminhar? Como é que está a minha vida? Daqui a pouco, após esta linda canção. Louvemos a Deus e a gente volta já. Vamos lá. Está fechado o seu caminho em toda direção. Aqui, ó.
não tem jeito. Sempre alguém está dizendo, agora pra você não há solução. Mas meu Deus muda num instante a sua vida, se assim você crê. Quantos creem? Quantos creem? Quantos creem? Faz você mudar, derruba muralhas. Deus é Deus, igual a Deus não há. Muda a sua, muda a minha, muda a nossa. Com esse Deus tremendo, não há quem possa. Se hoje Deus tomar lugar em sua vida, verá que existe solução. Deus é Deus e vai mudar tua situação. Sua vida, você perdido está. Não, não aceites. Diga agora, eu estou liberto. Deus vai me ajudar na tua situação. Estamos de volta agora para concluir a nossa meditação dessa tarde de sábado. Já vimos a nossa condição anterior, e talvez alguém tenha se visto nessa condição. Já vimos o agir de Deus em nosso favor. Já vimos como Ele nos tirou daquela situação e para onde Ele nos transporta, ou para onde Ele pretende te transportar. E agora nós iremos ver os maravilhosos efeitos desta obra na nossa vida. Versículo 3. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. O versículo 2 termina afirmando que Ele colocou os nossos pés sobre uma rocha e firmou os nossos passos. E agora, o versículo 3 vai dizer, olha, depois que os meus passos se firmaram, a felicidade chegou na minha vida. Pôs um novo cântico na minha boca. Só canta quem está feliz. Só canta quem está alegre. Quem está triste chora. Quem está triste lamenta. Quem está triste reclama. Mas quem está feliz, não. Ele canta louvores a Deus. O resultado imediato do agir de Deus na nossa vida, o resultado imediato de ter os pés firmes sobre a rocha que é Cristo, é ter um hino novo na boca para louvar a Deus, é ter um novo cântico nos lábios, sabe? Quando nós temos a certeza de que os nossos pés estão firmados em Cristo, não há dúvidas, não há tristezas, não há temores, não há angústias, nunca há desesperança. Ó, queridos, não significa que tudo sempre vai bem, não significa que tudo são flores, nada disso. Não significa que só chove na nossa horta, nada disso. Não, tem os mesmos problemas, porque a Bíblia diz que Deus faz o sol nascer sobre justos e sobre ímpios. Deus permite que nós vivamos a nossa vida com liberdade. Deus permite que uma pessoa que não o conhece, não crê nele, passe por um atropelamento, morra de forma desastrosa. Deus permite também que o fiel passe por isso. Tudo é a permissão de Deus, tudo está no controle de Deus. Deus permite que a fome se abata sobre um infiel e sobre o fiel. Deus permite que o desemprego aconteça na casa do fiel, mas também na casa do infiel. São provações, são lutas, são batalhas da vida. Mas a diferença entre um e outro é que aquele que está firmado na rocha que é Jesus,
pode estar com as suas latas vazias, pode estar no desemprego, pode estar em qualquer circunstância de sua vida, mas ele consegue abrir a sua boca e dizer: eu estou alegre com Jesus, porque grandes coisas ele tem feito na minha vida. Não sabemos explicar como é isto, não sabemos explicar de onde vem, mas sabemos dizer que há o Espírito de Deus em nossa vida e ele nos basta, ele nos alegra, ele nos completa. Colocou um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Que tipo de expressões tem saído da sua boca? Que tipo de diálogo tem sido manifesto através da sua vida? O que as pessoas ouvem a seu respeito? Eu convivo constantemente com pessoas e vejo essas pessoas se manifestando a respeito de suas vidas. Algumas pessoas a gente fica perplexo. Algumas pessoas a gente fica com dó. Porque as pessoas maldizem. As pessoas amaldiçoam a si mesmas. As pessoas questionam a Deus. Culpam este ou aquele. A culpa é dos meus pais que não me deram educação. A culpa é da minha esposa que não me apoia. A culpa é do meu esposo que não nos esforça. A culpa é dos filhos. A culpa é do vizinho. A culpa é de alguém. Mas as pessoas não param para meditar que o que elas precisam mesmo é tirar os seus pés do lodo. É sair do lodaçal chamado pecado. O ser humano tem um problema, um só, e esse problema se chama pecado. Quando o Senhor Jesus te retira desse lodaçal, quando Ele então te transporta desse lago horrível e firma os seus passos, então está resolvido, ou estão resolvidos, todos os problemas essenciais da sua vida. Quando o pecado é apagado, a esperança renasce. Quando o pecado é extinguido, a vida volta. Quando o pecado é perdoado, a alegria retorna. Colocou um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Eu estou te falando, querido espectador, de uma promessa de Deus para a sua vida. Eu estou te falando de uma esperança que pode se renovar e que se renova na sua vida nesta tarde. O Espírito do Senhor está lhe dizendo que na medida em que você firmar os seus pés na pessoa bendita de Cristo Jesus e na rocha que é a sua palavra, um novo cântico vai ser colocado em seus lábios. O maldizer, o ódio, a mensagem rancorosa, as palavras imorais, sabe? O discurso chulo, as porcarias deste mundo serão tiradas da sua vida, da sua mente e do seu coração, porque a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Se você usa a sua boca para maldizer, amaldiçoar, proferir palavras ímpias, imorais, pesadas, é porque o seu coração está cheio desse lixo. Mas nesta tarde, o Espírito do Senhor está dizendo que Deus quer limpar o nosso coração, tirar-nos do lodo, do tremedal de lama, para que então a nossa boca fale uma nova palavra. A nossa boca manifeste o que há num novo coração, cheio de amor, de graça, de misericórdia, de alegria, de esperança, de coisas boas. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Este é o maior efeito, o efeito mais glorioso da redenção em Cristo em nós. Agora há um outro efeito tão grande quanto, mas esse já é fora de nós. Esse primeiro efeito refere-se à nossa pessoa, à nossa vida pessoal, e diz: novo cântico na minha boca. Tchau depressão, tchau ansiedade, tchau insônia, adeus tristeza, choro, pranto, foi-se embora, porque em Cristo Jesus Deus colocou um novo cântico na nossa boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Agora sabe qual é o efeito que está fora de nós? Aqui, na segunda parte do versículo 3. Muitos verão isso, e temerão, e confiarão no Senhor. Esse é um outro efeito glorioso, e é com esse efeito que eu quero encerrar essa mensagem. É o aspecto da palavra de Deus que vai além de nós e alcança multidões. Muitos, diz o salmista, não é alguns, não é alguém, muitos, ele diz. O potencial da salvação em nós pode impactar sobre a vida de muitas pessoas. Deus quer usar a sua vida transformada.
Deus quer usar você como um testemunho vivo do seu poder, da sua glória, para que muitos vejam a sua mudança, a sua transformação, a sua nova vida e passem a temer o Senhor. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Veja bem que Deus é este, que me encontra num charco de lodo, num lago horrível, num tremendal de lama, me transporta para uma situação nova em que eu viro exemplo, eu viro modelo, eu viro um padrão, eu sou transformado num paradigma, para que as pessoas olhem e digam: puxa, eu queria ser como ele, eu queria ser como ela, será que eu posso, será que eu consigo? Muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Eles vão dizer: foi Deus que fez isso, não é possível, eu conhecia fulano, eu conhecia fulana, era um idólatra, era um ímpio, era um imoral, era uma pessoa insana, era violento, era, enfim, como ele está hoje, mudada. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Querido, se já não bastasse o Senhor te limpar, te perdoar do seu pecado, mudar a sua vida, firmar os seus passos, colocar um novo cântico na sua boca, te devolver alegria, esperança, vitória, agora Ele te transforma numa linda vitrine em que as pessoas que estão na mesma situação que você estava vão olhar e vão dizer: puxa vida, eu quero que Deus faça na minha vida assim como fez na vida de fulano, de Beltrano. Ele deixou a bebida, eu também posso deixar. Ele passou a ser um bom pai, um marido fiel, eu também posso ser. Ele se tornou uma pessoa honesta, focada, comprometida com os seus compromissos. Eu também posso ser assim. Era um mentiroso, não tinha crédito, era objeto de espanto, mas agora é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Eu também quero ser tal qual ele é. Ó, querido, essa experiência transformadora é a glória do ministério, é se tornar modelo, exemplo e padrão. Esse salmo é maravilhoso, porque ele fala de tudo isso, e depois que o salmista diz isso, ele encerra o seu raciocínio dizendo: Senhor, é por isso que eu digo, feliz é o homem que tem o Senhor, que pôs no Senhor a sua confiança, que não está ligado com soberba, nem se desvia para a mentira, mas confia no Senhor. Seja você nesta tarde um homem feliz. Seja você nesta tarde um daqueles que confiam em Deus, que não pendem para a soberba, nem para a vaidade, nem para o materialismo, mas tem um coração grato por ter sido tirado de um lago horrível e transportado para uma nova condição e tendo sido feito uma bandeira para que outros olhem, admiram e queiram também experimentar as grandezas de Deus na sua vida. Amado, tudo isso está ao seu alcance. Tudo isso está a um passo. Diz o cantor Oséias de Paula: um passo só. Tu precisas dar a Cristo, porque Ele pode a tua vida transformar. Que Deus em Cristo te abençoe, que a glória do Senhor venha sobre a sua vida, que nesta tarde você creia, que você veja, tema e creia no Senhor. Muitos o verão, temerão e confiarão no Senhor. Que você seja um desses e que amanhã você esteja pelos púlpitos do Brasil e do mundo testemunhando que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Amado Deus e Pai, te louvamos, quando nesta tarde temos meditado nas grandezas do Senhor registradas nas poucas linhas que lemos deste salmo. Pedimos a Deus que aquele que nos assiste, que ainda não te conhece, que porventura está agora atolado neste tremendal de lama que tem sido a sua vida pessoal, moral, profissional, conjugal, enfim, vida religiosa, um tremendal de lama, mas que ele possa ter encontrado no Senhor a esperança, que ele possa contemplar na tua palavra, Senhor, a luz, a lâmpada que nos guia para a vitória, que ele possa encontrar firmeza na pessoa de Jesus Cristo, e assim, Senhor, ver ser tirado dos seus ombros todo o peso, toda mancha, toda mágoa, para poder ter um novo cântico em seus lábios, um hino de louvor ao nosso Deus. Abençoa a todos aqueles que nos ouvem e que nesta hora, sinceramente, oram junto conosco, buscando esta mudança, essa transformação. É o que nós te pedimos em Cristo Jesus, teu Filho, e agradecemos. Amém e amém. Querido,
Que Deus em Cristo te abençoe e eu te encontro no próximo sábado aqui, se Deus quiser. Até lá.